Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tem muita gente nos escrevendo com dúvidas como declarar os rendimentos dos investimentos que elas possuem, principalmente nessa parcela, né, de fundos imobiliários que a gente vem aí nos últimos 6 meses com o nosso fundo imobiliário Deva 11. Então, a gente resolveu convidar um especialista para nos ajudar e ajudar vocês, investidores, né? Com mais de 3 décadas de atuação, a Domingues e Pinho Contadores se destaca como referência no mercado de outsourcing contábil e gestão empresarial, sendo atualmente uma das maiores e mais respeitadas empresas no setor no Brasil, né? A Domingues e Pinho Contadores ela dispõe de um núcleo de atendimento exclusivo a pessoas físicas, dedicado a apoiar contribuintes no cumprimento de todas as suas obrigações fiscais no país. E à frente do setor está o Augusto Andrade, que está aqui com a gente, sócio da DPC, advogado com mais de 17 anos de experiência em consultoria tributária de pessoa física, especializado em tributação internacional, atende principalmente executivos brasileiros e estrangeiros de grandes empresas situadas no Brasil. Augusto, muito obrigado por ter aceitado primeiramente o nosso convite e vamos ter uma boa conversa aqui para poder esclarecer muitas dúvidas que vêm surgindo aí dos nossos investidores. Tá bom? Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite. Espero que a gente consiga aqui um bate-papo que seja bastante produtivo para todo mundo. Vamos lá. Não, ótimo. Acho que assim, a primeira pergunta, a gente tem que começar pelo início, né? Então, como é que a gente deve declarar as nossas cotas dos fundos imobiliários em nosso imposto de renda para a pessoa física? Bom, isso geralmente as pessoas têm dúvidas em relação a isso, principalmente porque não fazem um correto controle da aquisição das cotas desse fundo. Então, o importante para a gente começar a conversar sobre isso é mostrar o que a gente faz aqui para controlar a atividade de compra e venda de cotas de fundo imobiliário dos nossos clientes. Por exemplo, eu tenho aqui uma nota de corretagem mostrando operações de compra e venda de fundos imobiliários numa mesma nota de corretagem. Achei interessante trazer esse exemplo, porque é importante que as pessoas saibam o que considerar na hora de controlar o seu estoque de fundo imobiliário. Por exemplo, na compra desse primeiro fundo, que nós temos 3.223 cotas adquiridas, o custo de compra dessas cotas é esse aqui de R$ 324.942,86. No entanto, para fins de controle de estoque, nós também podemos considerar como parte do custo essas despesas que vêm demonstradas aqui na nota de corretagem, porque são despesas necessárias para a operação. Então, nós temos o direito de considerar tanto na compra como parte do nosso custo, quanto na venda como despesa dedutível da base de cálculo do imposto. Lembrando aqui que esse imposto de renda apurado, que vem destacado da nota, não deve ser considerado nem como despesa, nem como parte do custo, porque ele é uma operação, ele deve ser considerado separadamente da operação, a gente vai tratar disso mais à frente. Mas aqui, por exemplo, nós compramos 3.223 cotas, o preço das cotas foi de R$ 324.942,86. Portanto, aqui, no nosso controle de estoque do fundo, nós precisamos considerar as taxas. Aqui no exemplo, vocês estão vendo que o valor das taxas é diferente desses valores que não estavam aqui na nota de corretagem, porque foi feita uma proporcionalização de custos entre o valor das cotas adquiridas e o valor das cotas vendidas. Então, nós proporcionalizamos, incluímos ele como parte do custo da nossa operação e juntamos ao estoque que nós já tínhamos desse mesmo fundo. Eu quis deixar aqui um exemplo em que a gente tivesse já um controle de cotas adquiridas anteriormente, com mais cotas adquiridas agora, para mostrar para vocês que nós precisamos controlar o estoque porque o custo médio do nosso estoque é
a informação que nós vamos precisar lá na frente, na hora que formos vender esse fundo imobiliário. E aí, na declaração de renda, a informação fica dentro da ficha de bens e direitos, num código específico para fundos imobiliários, que é esse código 73. Nós aqui devemos registrar o CNPJ do fundo que nós adquirimos, e na descrição, uma descrição simples, não precisa colocar todo o histórico de aquisição e vendas do fundo. Tem gente que gosta de fazer isso e eu compreendo, mas a experiência mostra para a gente que a Receita Federal não lê muito bem essas informações. Se alguém um dia for auditado pela Receita Federal, o fiscal não vai se basear nessas informações aqui. Ele vai pedir para nós apresentarmos o nosso controle de compras e vendas de estoque. Então, para a gente não perder muito tempo na declaração de imposto de renda, a gente coloca aqui a posição final de estoque que nós temos, o nome do fundo e aqui embaixo o custo do fundo adquirido, não o valor de mercado, tá, pessoal? É o custo de aquisição dos fundos. E é assim que a gente deve declarar no imposto de renda. Não, ótimo, bem esclarecedor. E com relação à parte dos dividendos, né? Eu acho que também é um outro ponto que é importante. Apesar dos fundos imobiliários com mais de 50 cotistas eles serem isentos, né? Onde é que se declara esse montante que foi recebido ao longo do tempo? E uma outra dúvida que acaba, às vezes, surgindo aqui com alguns investidores e os fundos imobiliários que ainda não superaram a marca de 50 cotistas, que tem-se o recolhimento do imposto devido, né, um recolhimento na fonte, ele precisa declarar esse imposto que foi recolhido também? Entendi. O rendimento dos fundos imobiliários é de responsabilidade do gestor dos fundos observar se aquele rendimento é isento de tributação, em função da quantidade dos cotistas, como você bem ressaltou, ou se é um rendimento sujeito à tributação. Caso seja sujeito à tributação, também é de responsabilidade do administrador efetuar a retenção do imposto na fonte e o investidor não precisa declarar esse imposto de renda na fonte na sua declaração de imposto de renda. Eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar bem aqui para a gente. Um informe de rendimentos em que nós temos as informações dos fundos imobiliários e o valor dos dividendos pagos ao longo do ano para esse determinado investidor. Esses fundos aqui são todos fundos com mais de 50 cotistas e, portanto, os rendimentos são todos isentos e não tributáveis. Os fundos em que houver menos de 50 cotistas, a informação virá no quadro de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Ok? Então, aqui, nesse caso aqui, eu posso declarar no meu imposto de renda, no quadro de rendimentos isentos e não tributáveis, que é dentro dessas fichas de identificação do próprio programa de declaração do imposto de renda, eu seleciono o tipo de rendimento, são lucros e dividendos recebidos pelo titular da declaração ou pelo dependente, se for o caso. Consequentemente, aqui aparecerá o nome da pessoa. Aqui eu devo digitar o CNPJ do fundo que me pagou ou da entidade administradora, né, que me forneceu aquele informe de rendimentos consolidado. Consequentemente, na hora que eu digitar o CNPJ, vai aparecer o nome da fonte pagadora, seja o fundo, seja a administradora dos fundos, e o valor total recebido de acordo com aquela informação do informe de rendimentos. Se os rendimentos forem de tributação exclusiva, como eu mencionei aqui, esse quadro, eu não tenho um exemplo aqui de um informe de rendimento sobre tributação exclusiva para mostrar para vocês, mas a diferença é muito simples. Ao invés de estar escrito aqui rendimentos isentos e não tributáveis, estaria escrito rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. E aí, nesse caso, na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva do imposto de renda, eu selecionaria rendimento de aplicação financeira, também colocaria o nome do CNPJ, o nome da fonte pagadora vai aparecer automaticamente, porque faz parte do programa da Receita Federal, e digitaria aqui o valor total recebido por aquele fundo ou consolidado no informe de rendimento da administradora que me enviou. Não,
Ótimo, Augusto. E agora um outro ponto também que acaba chamando muita atenção e também gera bastante dúvida é com relação aos ganhos e prejuízos, né? Como compensá-los. Muita gente usa aquele limite ainda, tem na cabeça o limite de renda variável, né? Que vendas dentro do mês de até R$ 20.000, elas são isentas, né? Então, acho que é importante passar por esse ponto para a gente esclarecer de uma vez por todas para os investidores como funciona esse ponto também. É verdade, isso gera bastante dúvida nos nossos clientes aqui também. Esse limite de R$ 20.000 para as operações em bolsa, ele não se aplica aos fundos de investimento imobiliário, tampouco a operações day trade. Esse limite ele se aplica somente às operações chamadas operações comuns, né? Então, para o caso de fundo imobiliário, qualquer que seja a venda, essa venda pode estar sujeita à tributação. Esse limite de R$ 20.000 é pelo valor de venda e deve ser considerado o conjunto das vendas no mês, tá, pessoal? Então, não é porque eu vendi determinado fundo por 19 mil e o outro por 19 mil que está tudo isento. No caso de fundo não, né? Mas de ações estaria tudo isento. No caso de fundo, vai estar sempre sujeito à tributação. E como é que a gente apura esse resultado? A tributação dos ganhos em fundos de investimento, ela é feita a 20%, tá? Não é nos 15% regulares das operações comuns em bolsas de valores. Então, como é que a gente deve apurar esse resultado? Primeira coisa, olhar para uma nota de corretagem de venda. Eu peguei aqui o mesmo exemplo que a gente usou lá no início para demonstrar a compra dos fundos, para a gente poder acompanhar bem. Aqui, no caso, uma venda super fracionada, né, do fundo. Nós temos aqui diversos preços de liquidação distintos ao longo do dia, resultando num volume de operação de venda de R$ 659.863,88. E aqui na nota de corretagem também aquelas despesas que nós falamos anteriormente, com um valor de imposto de renda retido na fonte apurada. Esse é aquele imposto que a gente chama de dedo duro, 0,005% nas operações em bolsa de valores. Então, na hora da gente apurar o resultado, o que a gente precisa ter em mente aqui? Primeiro, que esse nosso preço de venda não é o nosso preço líquido de venda. Nós podemos abater desse valor essas despesas necessárias para realizar a operação. Sendo que não devemos considerar o valor do IR, né, nesse cálculo, porque o IR ele é tratado separadamente, nós vamos ver lá na declaração de imposto de renda quando eu mostrar a tela. Então, aqui, eu trouxe aqui para o meu estoque e registrei que eu vendi todas as minhas cotas do fundo pelos 659 mil, lá da nota de corretagem, e abatendo desse valor as despesas necessárias para a operação, corretagem, emolumentos, etc. E baixei todo o custo do meu estoque, como está demonstrado ali. O resultado líquido dessa operação é que deve ir para a nossa declaração de imposto de renda. De que maneira? Antes disso, desculpa, pessoal, só para mostrar para vocês, na declaração de bens e direitos, eu vou simplesmente dizer que eu vendi todas as cotas do meu fundo no mês de janeiro, com um ganho em renda variável tributado e zero a minha posição, porque eu vendi todas as cotas. Tá? Aí, para registrar o resultado, nas fichas da declaração de imposto de renda, eu tenho essa ficha de renda variável, que fica no menu à esquerda lá do programa do imposto de renda. Eu vou selecionar aqui operações em fundos de investimento imobiliário, que, como vocês podem ver, elas são separadas das operações de bolsa, de ações. E aqui, no mês de janeiro, que foi o mês da minha operação, eu vou entrar simplesmente com o resultado líquido daquela conta que nós fizemos lá atrás, das 600 e poucos mil de venda, menos os 3 mil de despesa, menos os 470 e poucos mil de custo, eu chego num resultado líquido obtido dessa operação de R$ 178 mil. Se eu tivesse resultado em prejuízo, ao invés de eu lançar aqui no resultado líquido positivo do mês, eu lançaria aqui um prejuízo.
vocês podem observar que aqui o resultado negativo até o mês anterior, em janeiro. Como pode isso? Porque nós podemos trazer prejuízos de anos calendários anteriores para vir compensando os nossos resultados nos anos calendários subsequentes. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle e preencha o imposto de renda de uma maneira correta, para que a gente não perca um prejuízo do passado na possibilidade de reduzir o nosso imposto devido aqui nas operações de ganho. Afinal de contas, a gente quer sempre ganhar, né, pessoal? A gente não quer perder, mas pelo menos aqui, se a gente perder, a gente tem como compensar alguma coisa em termos de impostos. Mas, enfim, voltando aqui, eu lanço o meu resultado líquido do mês, como os 178 mil de ganho, eu não tenho nenhum prejuízo para compensar aqui nesse exemplo. O próprio programa do imposto de renda vai me dar o valor do imposto devido, e aqui, nessa hora, eu digito aquele imposto de renda retido na fonte que nós mencionamos lá atrás, o imposto dedo duro, de R$ 32,99, porque ele vai abater o valor do meu imposto devido e vai resultar no meu valor de imposto a pagar. E esse imposto a pagar, é importante lançar na coluna ali de imposto pago o mesmo valor, né? Obviamente que é o que você vai recolher de imposto, porque o resultado líquido de todas essas operações aqui vai ser transportado para a sua declaração de imposto de renda lá naquele quadro de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, porque aqui esses resultados de renda variável, seja em ações, seja em fundos imobiliários, o resultado líquido total aqui dessas operações vai ser lançado lá no quadro de rendimento de tributação exclusiva. Uma coisa importante para mencionar aqui para vocês também, pessoal, é o seguinte: imagina que eu tivesse tido um prejuízo nessa operação, mas eu tive esse imposto de R$ 32,99 retido lá na minha nota de corretagem. E se eu terminasse o ano sem utilizar esse imposto de R$ 39,99 na compensação dos meus resultados aqui, né, diminuindo o meu imposto a pagar no ano, todo esse imposto ele pode ser objeto de restituição na declaração anual de imposto de renda. Então, uma vez que o imposto não seja compensado aqui nas operações de renda variável dos fundos imobiliários, aqui no nosso exemplo, no final do ano, eu poderia utilizar esse valor como imposto pago no ano e receber a restituição dele ou diminuir o valor do meu imposto a pagar se a minha declaração no total resultasse em imposto a pagar. E aquele valor do imposto pago lá no final, que nós apuramos aqui, nós precisamos recolher um DARF no valor correspondente. O DARF, pessoal, ele precisa ser preenchido de uma maneira técnica específica, que eu vou explicar aqui para vocês. O nome, né, nosso, não tem dúvida. O período de apuração precisa ser sempre o último dia útil do mês em que nós realizamos a operação. O último dia do mês, desculpa. O último dia corrente do mês. Então, a operação é de janeiro, o meu período de apuração vai ser sempre 31 de janeiro, que é o último dia do mês. Meu CPF, código da receita, os resultados em renda variável, né, o imposto a pagar, ele precisa ser recolhido nesse código de 6015 dos fundos imobiliários. Isso serve para as ações também. Número de referência deixa em branco. A data de vencimento, essa sim, é sempre o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Sempre. Então, se fevereiro de 2020 tivesse, o último dia útil fosse dia 26 de fevereiro, a minha data de vencimento aqui, ao invés de 28, seria dia 26 de fevereiro. O valor do principal, o valor que eu achei lá, eu estou pagando dentro do prazo, eu não preciso colocar nem multa nem juros, vou lá e recolho esse imposto. Esse DARF com código de barras, ele pode ser obtido através da própria página da Receita Federal ou através de um programa disponível também na página da Receita Federal chamado Cical, tá? Para facilitar a vida de quem vai pagar o imposto, não precisar ficar digitando tudo de novo no Internet Banking. Ao gerar o DARF com código de barra, você escaneia o código de barra e efetua o pagamento. Lembrando que sempre que for pagar em atraso, o sistema não gera código de barras. Os pagamentos em atraso vão precisar ser digitados manualmente. É isso. Não, ótimo, Augusto.
Você acha que tem mais algum ponto que seja importante passar para quem está assistindo, que seja um ponto de atenção, ou alguma dica importante aí para o pessoal não esquecer com relação à declaração do imposto? Em relação aos pontos que nós abordamos, acho que os principais pontos de atenção são esses que nós mencionamos, né? Um controle bem feito do estoque, né? Das nossas cotas de fundo imobiliário, para que nós saibamos qual é o custo efetivo do nosso investimento, porque para fins de imposto de renda, o que importa é o custo do investimento. A apuração correta dos resultados, considerando a nota de corretagem e as despesas necessárias para a operação. Não esquecer de que o imposto retido na nota de corretagem não é uma despesa necessária, ele é dedutível do imposto devido lá no resultado líquido das operações que nós apuramos. E acho que o principal ponto de atenção de toda essa história é não misturar as operações. É muito comum os clientes do escritório terem prejuízos em ações e quererem utilizar esse prejuízo de ações com fundos imobiliários para diminuir o valor do imposto a pagar. Isso não é permitido. Então, é bom ter um controle bastante bem feito e segregar as operações que são de fundo imobiliário das outras operações de bolsa, para que não haja problemas depois no futuro, porque, enfim, havendo aquele imposto dedo duro lá que nós mencionamos na nossa conversa, ele de fato é objeto de fiscalização pela Receita Federal. Todas as pessoas que operam em renda variável são obrigadas a apresentar a declaração de imposto de renda anual, independente de qualquer outra condição de obrigatoriedade. Então, esses contribuintes costumam ser auditados pela Receita Federal. E aí os controles gerenciais de cada um vão fazer diferença na hora de apresentar em caso de fiscalização. Então, é muito importante fazer isso e fazer de maneira bastante apurada. Ótimo. Eu anotei várias dicas aqui, espero que esse vídeo também sirva para ajudar muito dos nossos investidores. Aí só no Deva 11, a gente hoje tem mais de 15 mil cotistas, né? Mas obviamente o vídeo está aberto aí também para todos os investidores do mundo de fundos imobiliários, que vem crescendo bastante no Brasil. Então, quero agradecer a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado do conteúdo. Quero agradecer ao Augusto por ter participado e a Domingues e Pinho Contadores também por ter participado desse vídeo com a gente.